Põe de 10 minutos regimentais. A deputada está aqui no plenário e já está se dirigindo ao microfone. Deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados. Importante a gente fazer uso dessa tribuna no momento em que o Rio de Janeiro se encontra numa situação muito delicada com relação à crise sanitária que estamos vivendo, com relação à crise política e econômica que os fluminenses estão vivendo. É nesse momento, senhor presidente, que essa casa retoma os trabalhos no processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Esse, senhor presidente, que está aí afastado de suas atribuições por pelo menos 180 dias. A gente vê, senhor presidente, que o Rio de Janeiro virou essa situação lamentável de um Estado onde os principais políticos, aqueles que estão à frente do governo do Estado, aqueles que estão à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro, colocam toda a prova o cidadão carioca, o cidadão fluminense. Então, a gente está numa situação de muita vulnerabilidade, onde a população deveria estar sendo atendida nos hospitais, onde a população deveria ter ônibus para poder se movimentar pela cidade, circular pela cidade, mas a situação que nós temos hoje é de total descaso, é de total descrédito da população com relação a esses governantes que, infelizmente, senhor presidente, aproveitaram a pandemia para passar a boiada, aproveitaram da pandemia nesse momento de maior vulnerabilidade da população do Rio de Janeiro para fazer o que bem queria à frente da administração pública. Isso é não só desumano, mas é covarde, é absurdo, deixa a nossa população aquém de uma possibilidade de ser tratada com dignidade, com respeito, mas, acima de tudo, senhor presidente, ser tratada como humanos. E aí, eu queria trazer aqui para os colegas deputados e deputadas toda uma observação de como o Rio de Janeiro chegou até esse nível, chegou a um nível onde mudaram-se os rostos à frente da administração pública, mas não mudaram as práticas. Pelo contrário, as práticas continuaram as mesmas do Cabral, do Pisciani, as mesmas práticas, senhor presidente, daqueles que botaram o Rio de Janeiro no buraco, que tornaram esse Estado um dos mais caros do Brasil. Mas não só isso, a capital do Rio de Janeiro é uma das mais caras desse país e, quiçá, do mundo. A gente vê com muita preocupação toda essa situação e, é claro, esse é o parlamento estadual, não pode se calar diante tanto absurdo que estamos vivendo com representantes que, de fato, não representam o povo, com representantes que ignoram que nesse país tenha mais de 126 mil pessoas mortas pela Covid, que no estado do Rio de Janeiro tenhamos mais de 15 mil pessoas mortas e na cidade do Rio de Janeiro, na capital, mais de 10 mil pessoas mortas. É uma situação dramática, é uma situação desumana e era nesse momento que a gente precisaria ter as instituições fortalecidas, as instituições correspondendo à necessidade da população. E eu digo isso, senhor presidente, porque eu venho desse lugar onde a maioria dos cariocas vieram. A gente tem 1/3 da população do Rio de Janeiro
vivendo em favela e periferia. É desse lugar que eu sou cria, que eu, inclusive, bebi água contaminada da bica da minha casa e tive hepatite. É desse lugar que eu falo daqui de cima, que eu tive, inclusive, senhor presidente, dentro da escola pública na Maré, de correr, de me jogar no chão para não ser atingida por uma bala perdida durante as operações policiais. Então, tudo que eu trago para esse púlpito é, na verdade, situações que eu vivi na pele, que eu vivi na carne. Então, quando a gente chega nesse espaço, a gente precisa não só falar desse ponto de vista, de quem viveu e experimentou essa cidade onde as desigualdades se transformam em política pública. A desigualdade de gênero, a desigualdade de raça, a desigualdade de classe. É quase que o gestor da prefeitura, o gestor do Estado, se entenderem como deuses que podem dizer quem vai viver e quem vai morrer, principalmente no momento de uma pandemia. Então, isso é muito absurdo. Então, senhor presidente, diante desse quadro, onde nenhum de nós que temos responsabilidade com a população do Rio de Janeiro, podemos nos omitir. Esse é o momento da gente dizer a que viemos, por que estamos na política. Estamos na política para superar a lógica de desigualdade social. Estamos na política porque esse é um dos meios que a gente pode utilizar para superar essa lógica de descaso com a população, para superar, senhor presidente, o absurdo cotidiano. Então, eu sei muito bem, eu venho desses lugares, desse lugar pobre, desse lugar que a dignidade humana não chegou, desse lugar onde as pessoas olham e tentam criminalizar. Eu que sou uma deputada, passo aqui dentro dessa casa e nas minhas redes sociais processos de criminalização. Por quê, senhor presidente? Porque eu sou preta? Porque eu sou pobre? Porque eu sou da favela? Porque é assim que vê o povo da favela, como possíveis criminosos. E o povo da favela, ele é preto, o povo da favela, ele é pobre. Então, senhor presidente, como o meu corpo figura o povo da favela, figura porque eu sou da favela, tentam me criminalizar, inclusive porque o racismo, o machismo, o classismo está por trás de toda essa lógica de violência política que estamos vivendo. Claro que a violência política sobre o corpo de uma mulher preta é muito maior do que a violência política sobre o corpo de um homem branco, que vem de uma elite política e econômica. E a gente está aqui para remexer tudo isso, senhor presidente. A gente está aqui não só para dizer do nosso lugar nessa sociedade, mas também para reivindicar a formulação de políticas públicas para superarmos as desigualdades sociais, para superar toda essa lógica que olha para a mulher preta da favela e da periferia e naturaliza a desumanização dos seus corpos, naturaliza que essas mulheres sejam as principais vítimas de feminicídio, que naturaliza que essas crianças sejam mortas dentro da escola, como aconteceu com a Maria Eduarda em Acari, como aconteceu com Marcos Vinícius a caminho da escola. É essa sociedade que olha para preto, que olha para pobre, que diz que é criminoso, naturaliza a morte de Maria Eduarda dentro de uma escola municipal do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, eu trago aqui não só toda a minha responsabilidade com a população do Rio de Janeiro, mas também nesse momento específico da nossa história. Então, eu gostaria de anunciar para os deputados, para as deputadas, para aqueles e aquelas que nos assistem pela TV Alerj, que eu sou oficialmente pré-candidata
a prefeita do Rio de Janeiro, uma cidade que nunca teve uma prefeita, que nunca teve à frente dessa cidade pessoas que vêm do povo, com essas características: preto, mulher. E aí, senhor presidente, não é só pela representatividade, não, que isso para mim já é valor real, mas é pela disposição de mudar a correlação de forças, é para disposição e vontade política de construir um processo que saia desse círculo de desigualdade social, de desigualdade que transforma pessoas no seu cotidiano como desumanas. E aí, senhor presidente, quando eu digo aqui que a minha pré-candidatura foi oficializada pelo PSOL, oficializada pela convenção do PSOL, um partido pequeno, mas é a principal força política no Rio de Janeiro de esquerda. É a principal força política, e eu preciso dizer aqui, é a principal força política que pediu lá atrás o impeachment do Cabral, que pediu lá atrás o impeachment do Pezão e que pediu na semana passada o impeachment do Crivella. E eu assinei o pedido de impeachment do Crivella porque eu entendo, senhor presidente, que essa cidade está jogada às traças. Como pode um prefeito utilizar do gabinete, do seu gabinete, com pessoas contratadas, pessoas do seu convívio, com verba de gabinete, para se colocar à frente de hospitais, clínicas da família, para impedir que jornalistas e população pudessem criticar toda a situação ou apenas revelar a situação que estava vivendo dentro dos hospitais e clínicas da família. Eu pedi o impeachment, senhor presidente, porque eu sou uma cidadã carioca que, assim como muitos, está cansada de ver políticos que entram nesses espaços de poder para enriquecerem e, para isso, viram as costas para a população, viram as costas de dar a possibilidade real de dignidade humana. Então, o que acontece na saúde hoje, e a gente precisa lembrar, senhor presidente, é reflexo daquilo que foi a aposta ontem, da mercantilização da saúde. A gente viu, senhor presidente, que hoje, se o Wilson Witzel está sofrendo um processo de impeachment nessa casa, foi porque ele entregou a saúde nas mãos de empresários corruptos. E essa casa precisa dar resposta à população. Mas eu dei, senhor presidente, assinando o pedido de impeachment do prefeito Crivella, a oportunidade da Câmara dos Vereadores fazer como nós estamos fazendo aqui, de fiscalizar o prefeito, de entender o quanto que, se estamos numa cidade onde é o epicentro, aqui, senhor presidente, não sei se o senhor está acompanhando, mas hoje a taxa de letalidade por coronavírus na capital do Rio de Janeiro é 4 vezes maior do que a taxa de letalidade no Brasil. Por que as pessoas estão morrendo na capital, no Rio de Janeiro? Por que elas morrem mais aqui? Porque elas deixaram de ter respiradores, deixaram de ter e de olhar a saúde como o principal elemento no momento de pandemia. E aí, senhor presidente, muito rápido, hoje a gente acordou com todo o esquema do PAS sendo revelado. E aí, por óbvio, acho que a gente tem que estar aqui também observando de todos os lados quais são os interesses em voga, mas efetivamente, senhor presidente, Crivella e PAS são faces da mesma moeda.
eles estiveram no mesmo palanque eleitoral nos últimos 10 anos na cidade do Rio de Janeiro. E é importante que a gente fale isso aqui. Não é à toa que os dois, e aí isso é fundamental, que os dois são suspeitos de receber propina de empresários de ônibus. Nessa casa aqui falamos o quanto que a situação dos ônibus no Rio de Janeiro é uma situação absurda. Em plena pandemia, 150 linhas foram tiradas de circulação. Isso quer dizer que quem manda nessa cidade, quem diz sobre o seu direito de ir e vir, são os empresários de ônibus, não é o prefeito. Tempo esgotado. Para concluir, senhor presidente, trazer aqui uma lembrança que para mim é fundamental. Nos primeiros dias, como deputada estadual, eu enfrentei nessa mesma casa a fúria do governador do estado, Wilson Witzel. Sabe por quê, senhor presidente? Eu pedi que a ONU e a OEA pudesse indagá-lo sobre a sua política de segurança, de mirar e atirar na cabecinha. E aí, ele muito contrafeito, muito autoritário, porque não entende que essa casa tem que investigar, tem que fiscalizar o seu trabalho, pediu para que a sua bancada fizesse aqui um pedido de cassação do meu mandato. E é muito simbólico, senhor presidente, porque aqui eu não quero e não aceito vingança. O que eu quero é justiça. E justiça, senhor presidente. Tanto é que eu quero justiça que eu não estou como membro da comissão de impeachment do Wilson Witzel. Mas eu acho que essa casa precisa dar uma resposta para a população. E essa resposta, ela precisa estar colocada nesse processo eleitoral que está por vir, senhor presidente. Chegou a hora da gente ter coragem para mudar essa situação. E coragem não nos falta. Pelo contrário, é por isso que, quando nos colocam nesse espaço de poder, é porque a gente vai fazer não só diferente, mas a gente está aqui para alimentar a esperança daqueles e daquelas que não conseguem vislumbrar uma outra possibilidade diante de governos que afundaram o Rio de Janeiro, diante de governos que têm governadores presos desse estado, que tem todo um processo de malversação sobre os cofres públicos, sobre a administração pública. E é por isso, senhor presidente, a hora de mudar não só chegou, como é agora. Não dá para esperar para amanhã aquilo que a população do Rio de Janeiro já amarga durante muito tempo. Então, senhor presidente, a gente veio para mudar. Mudar com coragem, mudar a partir da nossa experiência concreta de defesa de uma política da vida em detrimento de uma política de morte, que é isso que representa a política tocada pelo prefeito dessa cidade do Rio de Janeiro, Crivella. Uma política de morte gestada lá atrás pelo Eduardo Paes. Então, são faces da mesma moeda, faces da política de morte. E é por isso, senhor presidente, que a gente está aqui para mudar. Eu estou aqui, enquanto pré-candidata a prefeita do Rio de Janeiro, porque eu sobrevivi a todos esses políticos que negociaram com as nossas vidas, que negociaram com a vida de 1/3 da população do Rio de Janeiro que vive nas favelas na periferia. Se não negociam diante de uma política pública de segurança que mata preto e pobre todo dia, negociam com a retirada de possibilidade de sobrevivência dessas pessoas diante de uma pandemia. Eu sobrevivi. Muitos cariocas ainda estão sobrevivendo. E é por isso, senhor presidente, que a nossa pré-candidatura, ela traz esperança
não só de uma cidade melhor, mas de uma cidade que vai recuperar os empregos, que vai recuperar aquilo que tem mais de lindo na nossa cidade, que é a alegria da população carioca, que é a alegria daqueles e daquelas que vivem numa cidade maravilhosa, mas que não pôde contar com aqueles que tinham a cidade para construir dignidade. Então, senhor presidente, muito obrigada. Seguimos na luta, seguimos por um rio de gente. Concedo agora a palavra ao nobre